Êxodo capítulo 3, versículo 1 em diante, um texto muito conhecido. Glória a Deus. Diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, que era sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou. E eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Moisés disse: agora me virarei para lá e verei essa grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava lá para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Moisés fugiu do Egito quando ele, príncipe com direito, numa família real, matou um soldado para defender uma pessoa que estava sendo ali judiada, espancada. Naquele momento que Moisés matou um soldado, Deus não estava com ele. 40 anos depois, longe do Egito, do lado de um sacerdote, que era o seu sogro, ele então descobre que não é nada. Quando ele descobriu que ele não era nada, Deus olhou para ele e falou assim: chegou a hora de agir na vida dele. E ele se apresenta então diante de uma sarça, porque era comum no deserto, pelo calor, as coisas às vezes começavam a pegar fogo. Sequidão, calor. Isso você vê em momentos de seca por aí, fogo aparece do nada. E ele viu que aquela sarça queimava e era comum acontecer, só que o fogo era muito intenso e a sarça continuava intocada. Era um fogo diferente. Então Moisés falou assim: me virarei para lá e vou ver essa coisa, porque eu percebi que a eternidade invadiu o mundo natural. E ele olhou para aquele fogo. Interessante, né, pastor? Que antes do fogo aparecer, ele estava cuidando do rebanho do seu sogro, que era um sacerdote. Você quer conhecer o fogo de Deus? Tem um sacerdote sobre a sua vida. Aí ele vai chegando, Deus fala para ele assim: Moisés. Deus bradou, diz a Bíblia: Moisés. E ele nunca tinha ouvido essa voz. Mas percebendo que era sobrenatural, superior, porque o natural está aqui, o sobrenatural é acima do natural. Ei, deixa eu só dar uma pausa para te falar um pouco sobre o sobrenatural. O sobrenatural é a lei da fé. A lei da fé está acima de todas as outras leis do universo. Jesus naturalmente desafiou a lei da gravidade andando sobre as águas. Josué mandou o sol parar, para ele continuar a batalha de dia. Ele parou o universo parando o sol através da lei da fé. E por aí vai. A sua Bíblia mostra como o sobrenatural está acima do natural e das leis. E aí, Deus fala assim para Moisés: Moisés, para você pisar aqui, não vai pisar como você pisou em todos os lugares da sua vida. Para você pisar aqui onde eu estou, onde eu me apresento a você, onde você conhece o meu fogo, você não vai pisar como você pisava na sua juventude, nem há 30, nem há 40 anos atrás. Agora tira o sapato dos teus pés, porque eu vou te ensinar a andar sobre o sobrenatural. Você conheceu o meu fogo e agora não tem volta. Sua vida nunca mais será a mesma, Moisés. Quando você tem um encontro com Deus, quando você tem um contato com o sobrenatural, uma experiência poderosa com Deus, você nunca mais será o mesmo. Se tem alguém aqui essa noite que conheceu Jesus, está aqui e ainda é o mesmo e não muda, deixa eu dizer algo para você: você precisa de uma experiência profunda com Deus. Você precisa fazer um desafio consigo mesmo. Se a tua presença não for comigo, Senhor, eu não saio daqui. Ei, entra para o teu quarto, tranca, joga a chave fora e começa a clamar pela presença. Para de comer um pouquinho, entra num jejum e você fala: Deus, eu só saio daqui quando eu sentir a tua voz, o teu toque. Eu não posso sair desse lugar mais o mesmo. Você tem que se desafiar para conhecer o fogo.
E aí, Moisés tinha um cajado na mão para cuidar de ovelhas. Ele joga aquele cajado no chão, que é transformado numa serpente, porque Deus é sobrenatural, irmão. Eu não sei explicar como é que aquilo virou uma serpente. E ele então mandou ele dominar aquela cobra que virou o cajado novamente. Agora, você vai sair daqui, Moisés, conheceu o meu fogo, vai sair daqui com autoridade. Você acha, meu irmão, minha irmã, que Moisés volta no Egito com um exército poderoso, com um faraó? Você acha que ele não foi morto por quê? Você acha que ele não foi assassinado na primeira vez que ele se apresenta ao faraó e diz assim: o meu povo tem que sair daqui, Deus mandou, o grande eu sou diz que você tem que libertar o povo. Nessa era a primeira para degolar, matar Moisés, enterrar ou jogar no rio Nilo. Por que ele não foi morto, meu irmão? Porque ele não era mais o mesmo Moisés, ele agora tinha o fogo sobre a sua vida, tinha o fogo de Deus, e este fogo lhe dava autoridade. Você não entendeu ainda, o reino de Deus é um reino que não para de expandir. Todo reino tem a sua riqueza na sua expansão, na sua conquista de espaço, propriedade, recursos e pessoas. Então, quando Deus coloca um homem e uma mulher para uma missão do reino, Ele dá autoridade ali, onde ele está, vai crescer, vai multiplicar. Onde ele está, onde ela está, o inimigo não vai colocar a mão, a boca de fumo vai sair, a prostituição vai acabar, você vai governar pela oração, porque o fogo de Deus está sobre você. Elias, você sabe que o fogo só sobe, acende isqueiro para você ver, o fogo sobe. Vira isqueiro de cabeça para baixo, o fogo faz assim e sobe. Acende a fogueira, o fogo sobe. Se eu botar fogo aqui na igreja agora, o fogo vai subir, irmão. Mas Elias fez um desafio com os profetas de Baal e mandou fogo descer. Desce fogo. Ele só mandou o fogo descer porque o fogo já estava dentro dele, irmão. Pandemia, igreja se fechando. Até agora não tem notícia de igreja quadrangular que fechou, não. Pode ser que alguma tenha fechado, tá? Igrejas fechando, pessoas indo embora da igreja. Notícia de pastores no exterior, que eu fiquei sabendo, que suicidaram na pandemia. No Brasil ainda não tive notícia. Teve um de São Paulo, de uma denominação, que não é a nossa, mas ele suicidou em época de pandemia. Sabe por quê? Quando você vive uma vida lutando com as próprias forças, você morre. Você acha que vai resolver o problema do seu casamento com suas próprias forças? Você acha que vai resolver o problema da sua vida profissional, da sua vida espiritual, da sua vida congregacional, da sua vida na célula, da sua vida, sei lá onde, meu irmão? Você acha que com as suas próprias forças vai dar certo? É por isso que tem gente morrendo no meio do caminho, desistindo, enfraquecendo. E olha, uma coisa que eu digo, pintou uma dorzinha de cabeça, a primeira opção é orar. Por que para o crente hoje a primeira opção é Neusaldina? Começou a ficar triste, já procura um psicólogo, que eu não tenho nada contra psicólogo, e vai procurar já um tarja preto para tomar para dormir. Ao invés de orar a Deus e falar assim: Deus, eu vou dormir hoje porque o Senhor me faz deitar, repousar e descansar. Por que Deus deixou de ser a primeira opção? Não é porque Ele não tem fogo, é o fogo que se apagou nas pessoas. Apostasia, sabe? Uma igreja pegou fogo, e aí todo mundo apareceu para apagar o fogo da igreja, estava sendo consumida pelas chamas. O vizinho da igreja também veio com a mangueira em cima do muro, começou a jogar água, e veio e trouxe balde de água também. E aí eles apagaram aquele incêndio, o pastor falou assim com o vizinho: ê, amigão, 20 anos que eu estou aqui, você nunca pisou na igreja, hein? Agora você veio. Ele falou assim: pastor, também sua igreja nunca pegou fogo? Deixa eu dizer algo para você, irmão. A igreja que tem a presença, a igreja que tem o fogo, você não sabe explicar, você passa em frente, é como um imã, algo começa a te puxar, você acaba entrando, você acaba participando, você acaba vendo a sua vida mudar, porque tem fogo. Fala comigo. 4 elementos: terra, água, ar e fogo. Esses são os 4 elementos. Nós do pó viemos e ao pó voltaremos. Nós somos pó, nós somos terra.
Os componentes do seu corpo estão no solo, os minerais. Mas, eu estou olhando aqui, por enquanto não tem ninguém em pó, só tem barro, porque nós somos 65% do corpo de água. Seu corpo tem terra e tem água. Fala com esse vaso que está do seu lado. Assim como o barro nas mãos do olheiro, sois vós em minhas mãos, diz o Senhor. E aí, eu sou barro, porque eu sou pó e sou água. Agora enche o peito aí. Sentiu o ar aí? Terra, água e ar. Agora prepara aí, não joga a cadeira para o alto não. Mais de 7 bilhões de habitantes no planeta Terra. E 90 e tantos % deles tem terra, tem água e tem ar. Mas só aquele que está na presença de Deus tem o fogo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Você tem o fogo dentro de você. Por mais que esse fogo seja um foguinho de isqueiro, foi por isso que você ainda não morreu, não desistiu. Você está aqui, o fogo vai ser renovado. Interessante que aquele que trouxe o fogo começou tudo na água. Jesus estava em casa, jovem, até os 30 anos de idade ele estava debaixo da autoridade do papai e da mamãe, do Zezé e da mamá. Tem jovem aqui com potencial para realizar tanta coisa, mas ele não quer submeter aos seus pais. Não quer submeter a autoridade civil, autoridade de pastoreio, autoridade da sua célula. Jesus é o exemplo para nós. E ele então chega, mãe, estou saindo para a minha missão. Filho, que maravilha, você já vai saindo agora pregando o evangelho, vai curar os enfermos, vai devolver vista aos cegos, vai expulsar demônios, é isso? Chegou a hora? Não, mãe, antes eu tenho que fazer uma coisinha. E ele então se dirige até o Rio Jordão. Eu tenho certeza que ele não furou a fila. Eu sou filho de Deus, sai da frente. Não. Ele deve ter chegado quando João Batista olha para ele. Eis aí. Para tudo aqui. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele chega até João e João fala assim: o seu propósito é maior do que o meu, Jesus. Você é muito maior. Eu até falei muitas vezes aqui, aquele que vem após mim é muito mais poderoso do que eu. Eu batizo vocês com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo, com fogo. Como é que eu vou te batizar? Aí Jesus, João, vamos cumprir a justiça. Ele quis dizer o seguinte: João, quem é a autoridade que está batizando nas águas aqui hoje? Aí João, sou eu. João, vamos cumprir o que tem que ser cumprido, porque se esse povo que está aqui for a primeira testemunha de que eu não me submeto a uma autoridade, como é que eu vou ser autoridade amanhã? Porque a autoridade, ou melhor, porque poder ele já tinha, mas poder sem autoridade é ilegal. Satanás tem poder, mas não tem autoridade sobre a sua vida. Tem muito pastor e pastora por aí que saiu de igreja falando mal do seu líder, porque não quis esperar o momento dele ser líder, o momento dele ser pastor, e ele então chutou o balde, virou a placa, foi embora. Está cheio de poder por aí, mas não tem autoridade nenhuma. E Satanás vai entrar nessa igreja e dividir ela do jeito que ele dividiu a igreja que ele estava antes. A igreja do Evangelho Quadrangular não nasceu de divisão, ela nasceu do fogo. Nasceu do fogo. E aí Jesus então convenceu João Batista e João, vamos lá, vamos. Irmão, batismo nas águas para arrependimento de pecado. Ele era puro, limpo, não tinha pecado de pensamento, de olhar, de fala e nem de ação. E ele se submeteu ao batismo de arrependimento de pecados, para que ele seja o exemplo e no futuro ele pudesse dizer: quem crer e for batizado será salvo. Jesus então desce as águas. A Bíblia diz que quando ele volta, um portal sobrenatural se abre, o céu se abre.
Quem anda debaixo de autoridade vai ter céus abertos sobre a sua vida. Quem anda debaixo de obediência tem céus abertos sobre a sua vida. Ei, lá na escola eu aprendi o ABCD, na igreja eu aprendi o obedecer. E o céu se abre, vem então porção dobrada do Espírito em forma de uma pomba sobre ele. E uma voz diz: eis aí o meu filho amado. Ei, quando você andar debaixo de autoridade, procurar o fogo de Deus, vai ter céus abertos sobre a sua vida. Vai ter porção dobrada do Espírito, fogo vai chegar sobre você. E você não precisa ficar igual um maluco aí fazendo propaganda de si mesmo. Deus vai fazer propaganda de você. Ei, abre as portas que o meu filho chegou. Vai abrindo as portas que minha filha está entrando. Ei, pode abrir a oportunidade, o emprego, a própria empresa, a prosperidade. Vai, meu filho está chegando, minha filha está chegando aí. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 18. Escuta bem isso, meu irmão, versículo 18 e 19. Primeira carta de João 2, 18 e 19. Agora que eu quero entrar onde eu precisava. Ele diz assim: filhinhos, já é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Por onde conhecemos que é já a última hora. E aí ele continua dizendo assim: saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestes que não são todos de nós. E aí ele continua dizendo assim: e vós tendes a unção, o fogo do santo, e sabeis tudo. O que ele quis dizer? Você fica preocupado com quem foi embora? Não eram de nós. Porque se fossem, ficariam conosco. Uma coisa que eu aprendi com o pastor Wander, né, que está comandando o Rio de Janeiro: nós costumamos abraçar quem Deus expulsa e expulsar quem Deus abraça. Vou falar de novo. Nós abraçamos quem Deus expulsou e expulsamos quem Deus abraçou. A gente não é fácil não, irmão. O cara é talentoso, é um rebelde, traz rebelião na igreja, fala mal de todo mundo, mas ele vai embora da igreja, a gente vai lá na casa dele: ô meu irmão, vem, volta lá, você é talentoso, precisamos muito de você. Ele volta com 7 piores do que ele tinha antes e estraga a igreja. E aí entra lá de repente um travesti, um traficante, uma prostituta, pessoa de má fama. Ela é até bem recebida, aceita Jesus, mas o pecado pelo qual a pessoa foi marcada, ela fica estigmatizada. Às vezes a igreja rejeita o pecador, e Jesus era amigo de pecadores. Ele estava numa casa conversando com mestres da lei, lotada, ninguém podia entrar. Mas aí pecadores subiram no telhado, desceram um homem aleijado pecador pelo telhado, e Jesus curou. Às vezes a casa de Deus está tão cheia de doutores e santos e perfeitos que os amigos de Jesus não conseguem entrar. E aí João fala assim: ei, o anticristo vem, mas muitos anticristos vão se apresentar antes dele. Vou repetir para você entender. O anticristo principal, ele virá, mas antes dele muitos anticristos vão se apresentar. Fala assim comigo: anticristo quer dizer anti-ungido, anti-unção. Aí que eu quero te mostrar o que o diabo tem feito. Se o diabo é estrategista e é acostumado com batalhas, você acha que ele está agora trabalhando no boteco ou na igreja? Ele é anticristo, ele é anti-unção. A unção está na igreja, ele tem que acabar com a unção na igreja. Não é no boteco que tem unção, não é lá na quebradeira que tem unção. A unção está aqui. Então a missão dele é estragar a unção aqui na minha vida, na sua vida. E aí, irmão, se ele é anti-unção, eu posso comparar Satanás com um grande extintor, querendo apagar a sua fé,
apagar a sua persistência, apagar a sua vontade de vencer, de seguir a Jesus. É o tempo todo criando. E você não tropeça em montanha, irmão, você tropeça em pedrinhas. São coisas pequenas do dia a dia, no trânsito, em casa, no trabalho, na rua, no comércio. E aí ele vai só jogando o seu extintor para você apagar, perder o fogo, perder a unção, desistir. E dentro da igreja tem algumas coisas básicas que ele começa a fazer, e eu chamo da maldição da substituição. O que Deus colocou na igreja, o diabo tenta substituir. Por exemplo, tem jovem que vai para a universidade, ou está até na escola, e começa a duvidar da criação, a criação de Deus, e começa a crer na evolução. Jovem, só para quebrar suas pernas, vou dizer um negócio aqui. Deus criou Adão e Eva adultos. Não há ser humano que consiga nascer sem alguém para cuidar dele que vai sobreviver. O ser humano é um ser que não aprende a andar em pé se alguém não ensinar ele a andar ereto. O ser humano, quando nasce, se não tiver alguém para limpar ele da comida, ele vai morrer, vai apodrecer nas próprias fezes. Como é então que a evolução diz que você surgiu de macaco, surgiu de ameba, não sei do que? Como é que um ser superior surge de um inferior? É contra a ciência. Deus já te criou adulto, perfeito. E olha para esse dedão aí. Na sua identidade vai esse dedão por quê? Porque não existe impressão digital igual a sua. Você é original para Deus, especial. Não existe ninguém no mundo igual a você. Você é único, você é única para Deus. Você é único, única, especial. Ele te criou diferente de todos. E aí, eu vou voltar aqui em algo. Psicologia, irmãos, é algo muito bom. Um dia eu estava vendo um encontro de mulheres da nossa igreja, acompanhando pela internet, fiquei 45 minutos ouvindo. Aí a pastora disse assim, olha, quando eu me formei em psicologia, eu descobri o meu eu interior, estudando psicologia, o meu eu das misérias, das mazelas e da tristeza. Outra pastora, posso interromper? Eu descobri o meu eu interior e começaram a falar de psicologia. 45 minutos, não teve um versículo, uma palavra de fé, só psicologia, jogando para baixo, supervalorizando a depressão. A igreja não pode perder o discernimento espiritual. Você tem que valorizar, sim, psicanálise, psiquiatria, principalmente se o psicólogo for cristão, tá? Porque às vezes o casal está com problema, vai lá no psicólogo e fala assim, você já experimentou sair com uma pessoa diferente? Quantos já me relataram isso? Tem que ser um psicólogo cristão. Porque tem temor a Deus. Psicologia é muito bom. Estuda a psique humana, que tem muitas nuances. Só que é um negócio seguinte, meu irmão. Você não pode substituir o discernimento espiritual pela psicologia. Discernimento espiritual é para quem tem o fogo, para quem busca a presença. Aconselhamento na igreja é bom, pastor? É top. Mas já ficou aconselhando uma pessoa 2 horas, uma semana. Na outra semana você aconselha 3, aconselha 4. Já está 6 meses aconselhando, não muda nada? É porque é o seguinte, meu irmão, aconselhamento tem limite. Aconselhamento é só para quem tem cabeça boa, para quem está doente, não. Aconselhamento é para quem não está com demônio, porque demônio não ouve conselho. Você vai aconselhar a pessoa endemoniada, você não pode substituir a libertação pelo aconselhamento. Tem que ter libertação, tem que expulsar demônio, tem que desafiar o inferno. E tem outra coisa, tem gente que vem endemoniado para a igreja durante anos e o demônio não se revela. Tem que ter expulsão de demônios na célula, na igreja, em todo lugar. Você tem que orar, repreender. Repreender da igreja, repreender da sua casa. Você vive no meio daquela briga lá e não faz nada. O diabo está brincando e rindo da sua cara. Começa a repreender, meu irmão. Governa pela oração. E aí, a gente vai trocando a fé pelo otimismo, não é? Pensamento positivo. Como que é o otimismo? É assim, a irmãzinha chega e fala assim, ô irmã, está precisando de oração? Tô, pastor. Eu estou com câncer e eu preciso de cura. Irmã, a irmã crê que Jesus pode curar a irmã? Né, pastor? Seja feito vontade de Deus, né? Deus, se Ele quiser, Ele pode. Isso aí é otimismo, irmão. Perdão. Isso aí é otimismo. A fé não é crer no que está acontecendo, é crer no que vai acontecer.
Não, eu creio e eu já estou curado. Irmão, mas o tumor tem na sua perna. Não quero saber não, estou curado. Ei, pare de falar o que você está vendo e fala o que você quer ver. Deus olhou para o caos e falou: haja luz. Deus deu esse dom aos seus filhos. O que eles falarem vai acontecer. Inclusive de negativo que você fala, acontece. Então começa agora a falar o que você quer ver. Pode falando aí: pai, eu quero ver a prosperidade da minha casa. Eu já estou vendo a cura da minha mãe. Já estou vendo a cura do meu pai. Eu estou vendo a minha cura. As minhas dores estão sendo saradas. Ei, mas está doendo agora. Não interessa. Os meus olhos veem o impossível e aquilo que ainda não aconteceu. Fé não é acreditar na hora que acontece. É acreditar antes de acontecer. Antes de acontecer. Não deixe o diabo apagar a sua fé. Esses dias, uma enchente, né, em Minas Gerais, época de chuva. Aí uma senhora falou assim: ai, eu perdi tudo que eu tinha. Irmão, se você perder tudo que você tem, mas não perder sua fé, você não perdeu nada. Você não pode perder a fé, porque você pode estar num palácio e a sua vida acabou. Não perca a fé. E aí, nós temos outra situação. O diabo quer criar na igreja um individualismo e tirar o espírito de servo de você. Ah, eu sou servo de Deus. Tá bom, me mostra então quais são as pessoas que você serve aqui na terra. Não sirvo ninguém, eu sou servo de Deus. Não tem jeito de você ser servo de Deus sem servir as pessoas. Tudo que você faz diz respeito a pessoas. Tudo que você pensa diz respeito a pessoas. Se eu entrar lá no banheiro, eu falo isso na minha igreja. Por que eu entro no banheiro e se alguém tiver sujado, eu limpo o que a pessoa fez? E saio do banheiro e falo: vocês podem ir lá. Quando eu for no banheiro, entra lá para investigar. Vai estar limpo. Por quê? Para que vocês aprendam que limpar banheiro da igreja não é mais importante que estar no altar. Porque tudo é servir. Tudo é servir. Eu não lembro, acho que foi Buda, né? Ou foi Maomé que falou assim: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Quem que foi mesmo, pastor? Quem que foi, irmão? Mas a gente quer ser servido. Você sabe quem que queria ser servido e sentar no trono? Lúcifer. Querer ser servido é natureza satânica, querer servir é natureza divina. Ei! Se torne grande. Começa a ser grande, porque enquanto os grandes servem, os pequenos ficam assistindo. Pare de ser pequeno, sai dessa igreja hoje grande, disposto a servir, disposto a ser igual a Jesus. E aquele que quer ser igual a Jesus vai ter fogo, vai ter unção. E aí temos a substituição da graça pela extrema graça. O que é graça? Receber o que eu não mereço. O que é misericórdia? Não receber o que eu mereço. De manhã, Senhor, obrigado pela tua misericórdia, porque segundo o que me consta, era para eu estar indo para o inferno e estar morto. Obrigado pela misericórdia. Aí eu recebo algo de bom, Senhor, obrigado pela tua graça, porque eu nem merecia isso, o Senhor me deu. Nem merecia salvação, o Senhor me deu. Só que o diabo quer trocar a graça pela extrema graça. O que é extrema graça? Vou subir no altar, estou nem aí, faço o que eu quero, vivo como eu quero, falo o que eu quero, traio mesmo a esposa, traio o marido, não estou nem aí, vou pregar, ninguém vai saber. Isso é extrema graça, porque a graça está sobre mim, eu já tenho salvação. Extrema graça é coisa do diabo, irmão. A graça, ela é de graça, mas ela não foi de graça, ela custou a vida de Jesus, custou o sangue de um justo na cruz. Todas as vezes que eu vou julgar a extrema graça para a minha vida, eu estou cuspindo no sacrifício da cruz. Todo mundo aqui pecou hoje, inclusive quem está no altar. Mas é muito melhor um pecador em constante arrependimento do que um metido a santo, orgulhoso e que nem admite que é pecador. Ainda bem, uma das coisas, pastor, que eu amo na Quadrangular, ela não é um museu de santos, ela é um hospital para pecadores. Só que depois que você entra nesse hospital e é curado, você se torna uma família. A igreja é família. E aí, o diabo quer o quê? Uma igreja que agrade aos homens, não uma igreja que agrade a Deus. Já tem igreja por aí que o pastor fala assim, ó, não fale em línguas estranhas aqui. Viu? Vou combinar com vocês, porque os visitantes podem achar que nós somos loucos, desequilibrados.
Olha, não é bom expulsar demônios, porque da última vez aquela mulher vomitou um câncer. Imagina só um visitante vendo uma cena dessa, um câncer sendo vomitado, ou um endemoniado jogando o diaconato no chão, como eu já vi algumas vezes. Ei, não é só diaconato, agora tem que honrar o diaconato, vocês estão rindo aí, é? Lá na igreja, na primeira igreja, pastor Mário de Oliveira, olha a cabeça do pastor Mário. O diretor do diaconato era o irmão Tibúrcio. O irmão Tibúrcio saía 3 a 4 vezes durante o culto para fumar lá fora, porque ele não conseguia libertar do vício. Diretor do diaconato. Aí, eu lembro de uma cena, uma senhora, de uns 70 e poucos anos, magrinha, bem velhinha, jogou 6 diáconos no chão com a voz grossa. Aí chega o irmão Tibúrcio, de lá de fora, olhou para aquilo ali. Sai agora em nome de Jesus! A mulherzinha caiu lá no chão, o demônio saiu. Ei, você está procurando pessoas perfeitas? Sai da quadrangular. Mas se você achar uma igreja perfeita lá fora, não entra lá não, que você vai estragar ela. Não existe igreja de perfeitos. Não existe. Perfeito aqui já virou anjo, pode sair voando. E aí, a igreja que o Satanás quer é a igreja que não tem demônio, que não se fala em línguas estranhas, que não se prega mais o evangelho, que não se prega mais que existe inferno e que o pecado leva para o inferno. Jesus só fazia 4 coisas, irmão. Pregava, ensinava, expulsava o demônio e curava o enfermo. O pastor é pior, que tem que pregar, ensinar, curar enfermo, expulsar demônio e administrar. Mas Deus capacita. Irmãos, ele pregava o evangelho do reino, porque muita gente aí prega o evangelho de Jesus, mas não prega o evangelho que Jesus pregou. Deixa eu repetir, estou chegando ao final. Muitos pregam o evangelho de Jesus, mas não pregam o evangelho que Jesus pregou. Que é isso, pastor? Tem gente que só prega o evangelho do novo nascimento. Jesus só falou isso uma vez. Tem gente que só prega o evangelho da prosperidade. Tudo bem. Tem gente que só prega o evangelho da cura. Ou o evangelho de revelação. Deixa eu dizer algo para você. Jesus pregou o evangelho do reino porque ele é completo. Ele tem revelação, ele tem prosperidade, ele tem cura, tem salvação. Ele tem novo nascimento, tem tudo isso. E ele falava em todos os lugares, o reino de Deus é assim. A que compararei o reino de Deus? O reino de Deus chegou. Ele já está aqui entre nós. E a igreja que fica contente com as substituições, se você rodar comigo por aí, você vai conhecer várias. Igrejas que se tornaram apáticas, derrotistas, fracas. Você não sente fogo lá dentro. Dá vontade de você acender uma fogueira para começar um fogo que não tem fogo. E nós não estamos querendo comer salmão, não, irmão. É arroz com feijão, é evangelho. É o torresmo, o ovo e a linguiça. Aí, ó, tá vendo? Glória é mais forte do que... Não é? Igual aquela irmã baiana, né? Falou assim, irmã, a senhora ama Jesus? Ela, vixe, amo demais. E farinha com pimenta, vixe! Não é? E aí, irmãos? Antes de eu falar disso, eu dizer aqui, uma irmã chegou lá na rede social da igreja e falou assim, vocês vão me desculpar, mas não é assim, não foi lá no particular, não. Gosta de pôr no comentário para detonar, né? Essa igreja aí não é igreja para mim, não. Estão trazendo o mundo para dentro da igreja, iluminação e não sei o quê. Mas, irmão, peraí. O povo gosta de entregar as coisas na mão do diabo. Quem criou a luz verde, vermelha, azul, amarelo, não foi Deus, não? Qual o problema de eu usar iluminação, telão? A igreja não pode trocar o avivamento pelo entretenimento. O entretenimento pode existir, ele é bacana porque os seus olhos, os meus, gostam de ver coisas belas. Nós gostamos de ver uma igreja bem cuidada como essa. Uma igreja que tem zelo. Apesar de que Jesus não está muito preocupado com o vestido da noiva, não. Mas ele fica feliz de ver uma igreja dessa. Porque o principal para Jesus não é o vestido da noiva, mas é a noiva que está dentro do vestido. Ele está se importando com você. E aí, quando ele vê você feliz numa igreja que você tem um mínimo de conforto, cuidado, excelência, ele fica feliz também. Não vamos substituir o avivamento pelo entretenimento. E outra coisa, você acha que avivamento é sair dando pulo e voando lá fora, né? Os maiores avivamentos são aquele que você sai lá fora chorando e pensando, nossa, eu não sou nada, eu preciso melhorar.
Os maiores avivamentos começam assim. E aí, o diabo quer uma igreja cheia de palavra, sem espírito. Tem igrejas tradicionais que tem uma palavra, irmão, que eu vou falar para você. O cara fala do grego, fala do hebraico, ele fala do alemão, sei lá mais o que. Ele fala de tudo, ele conhece a raiz, a etimologia das palavras. Olha, fala bonito, mas você não sente a presença lá.